Fala pessoal, eu sou Kelvin Araújo, estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal e o vídeo de hoje é um vídeo muito especial. Ele inaugura um novo momento, uma nova série aqui de vídeos, uma nova etapa que a gente está promovendo aqui. Antes de mais nada, eu peço para que vocês adotem o procedimento padrão de sempre, que vocês já sabem. Se inscreveu, deixou o like, ativar o sininho, notificações e etc. Né? Tudo aqui na bio, né? E também nos apoia, né? Através da chave Pix progtalk2112@gmail.com. Introdutório feito, eu vou dizer novamente o que é esse vídeo hoje. Ele inaugura uma nova série aqui de conteúdos aqui no nosso canal, que é a série de vídeos Ordem e Progressivo, à procura da essência do prog Brasil. Como o próprio nome mesmo já faz alusão, essa série de vídeos vai mergulhar um pouco na história de bastidores, eventos, histórias e análises sobre obras, sobre momentos e sobre eventos, sobre partes culturais importantes e ligadas à história da música progressiva brasileira, nos seus diversos modos, gêneros e épocas. É uma série que vai mergulhar no que foi feito nos anos 70, nos anos 80, mas também olha para o futuro em eventos e bandas que estão levando esse legado. É uma série que eu já queria fazer há muito tempo aqui no canal e vai tomar as próximas semanas de conteúdo aqui na Progland, né? Foi uma série que tomou muito trabalho e etc, e por causa de agenda e coisas do tipo, né? E também, claro, um trabalho dedicado que a gente faz ouvindo esses músicos, né? E esses grandes nomes. E é uma série que vai, a cada etapa, a cada vídeo, vai trazer panoramas diferentes de experiências e de histórias que esses músicos têm para nos contar, traçando um perfil de momentos muito próprios dentro da história da música progressiva nos últimos 50 anos ou um pouquinho mais, né? Alguns nomes dessa série são nomes clássicos e etc. Grandes nomes, alguns nomes não tão conhecidos, mas que fizeram muitas coisas importantes na história do prog no Brasil. E eu espero que vocês gostem, eu espero que vocês curtam essa série. Foi feita com muito carinho, muita dedicação. E alguns nomes eu infelizmente acabei não conseguindo trazer por questões de falta de disponibilidade. Mas quem sabe no volume 2 dessa série ano que vem a gente consiga trazê-los, né? E além do mais, para encerrar e aí eu apresentar, né, quem vai abrir essa série hoje com um disco fenomenal, né, da história da música progressiva brasileira, né, eu reitero novamente o pedido. É crucial que vocês ajudem o canal e apoiem o canal financeiramente através da chave Pix progtalk2112@gmail.com para a gente continuar produzindo esses tipos de conteúdo para vocês e outros também aqui no nosso canal, e além de nós usarmos o dinheiro da vaquinha para remuneração da nossa equipe aqui, que a gente não ganha muito dinheiro aqui no YouTube, e também para a gente contratar um editor de vídeo e termos mais conteúdos publicados em menos tempo para vocês, né? Então ajudem, por favor, valores simbólicos, 5 a 10 reais mensais, e eu conto com a ajuda de vocês, todos nós contamos, para que mais séries como essas e mais trabalhos como esse sejam feitos aqui na Progland hoje e no futuro. E quem sabe séries até internacionais também, com uma série de entrevistas ininterruptas internacionais. E é isso. Fiquem com a estreia da série Ordem Progressivo e eu espero que vocês curtam. Então me responda. No terreno baldio você pode gritar, gritar. This is Progland. Get up! Get up!
Fala pessoal, estamos aqui em mais um vídeo do nosso canal e mais um vídeo de entrevistas. E hoje um vídeo muito especial, porque eu vou falar daqui a pouco. Antes de eu já falar o porquê, peço para que vocês adotem o procedimento padrão, sempre que eu peço sempre a vocês. Abriu esse vídeo, deixa o like, ativem o sininho para as notificações. Se vocês não nos conhecem em outras redes sociais, nos sigam nas nossas redes sociais. Todas estão com o link aqui na bio, né? Nosso Facebook, Progland, Instagram, Prog_Land, nossa conta no Groover, caso você faça música ou conheça alguém que faça música, vocês nos enviam material para lá, nós resenhamos, e também o nosso site, proglandmusica.wordpress.com, que nós temos resenhas, entrevistas de vários artistas, vários nomes e por aí vai. Então, se vocês não verem alguma entrevista aqui em vídeo, tem lá no nosso site. Introdutório feito. Hoje eu estou muitíssimo satisfeito, porque há tempos eu queria ter a oportunidade de conversar com eles. E hoje, antes de mais nada, antes de eu apresentar os nossos convidados, quero também dizer que eu estava com saudade de gravar com a minha queridíssima amiga Ana Paula Brandão, do Palheta Musical. Por favor, sigam Palheta se vocês não conhecem. Dê o seu oi aí pro pessoal. Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Para quem ainda não me conhece, Ana Paula do Palheta Musical. É um enorme prazer voltar, né? Porque a gente, acho que a última entrevista foi... Entrevista não, foi o vídeo do Supertramp. Hoje você vai fazer entrevistas e em breve fará mais coisas. E agora eu vou apresentar, por último, mas mais importante, os nossos convidados. Dani Roland, Virginie Boutard, do Metrô, Gota Suspensa. Muito obrigado por vocês toparem, por vocês estarem disponíveis aqui para falar com a gente sobre esse álbum, sobre os primórdios do Metrô, sobre o Gota Suspensa e os primórdios do Metrô, que a gente vai amalgar esses primeiros temas. Muito feliz de estar com vocês aqui. Ai, que coisa linda! Olha. Essa capa, já iniciamos bem. Bonito. E eu já quero... O CD pirata. Não estou ouvindo o Dani. Eu não estou ouvindo a voz do Dani. Eu acho que ele não falou nada. Pronto. Agora é porque o meu microfone estava mutado. Tá. Isso acontece direto. Mas agora eu já vou aproveitar para você falar, e você, Virginie, também. Porque eu quero perguntar, eu geralmente, quando eu estou com mais de um integrante de um grupo ou algo do gênero, eu sempre pergunto como eles se conheceram e etc. Mas eu quero reformular a pergunta, porque eu sei que vocês, antes de formarem o Gota Suspensa, efetivamente, fazerem música juntos, a Vera, vocês já se conheciam de uma turminha e etc., do colégio, né? Que devia ser todos do Metrô e do Gota, né? E eu queria perguntar para vocês, e aí é uma pergunta que serve para os dois, é meio inusual. Qual foi a reação que você pensou pela primeira vez quando viu essa outra pessoa que está com você? No caso da Virginie, qual foi a primeira reação que você pensou quando viu o Dani pela primeira vez? E Dani, você, quando viu a Virginie pela primeira vez, o que você pensou? O que realmente encantou vocês dois para fazerem amizade? Ou foi algo gradativo? Ou vocês acharam, pô, esse cara é meio estranho, o que esse cara é, etc. Como foi essa relação entre vocês à primeira vista? Bom, vou começar primeiro. Bom dia a todo mundo que está aqui. Muito obrigada por ter nos convidado a falar com vocês. Virginie Boutard, meu nome é Boutard, se escreve T-A-U-D no final. É o nome do lado do meu pai. Não, mas tudo bem. Você não é obrigada a saber, mas agora já sabemos que a Virginie Boutard não está em Indaiatuba. Venha para cá, por favor. Estou aqui em Toulouse e muito obrigada, então, de dar essa oportunidade da gente falar com as pessoas e contar um pouquinho
da história, porque isso ajuda a que ela seja contada, pelo menos com as nossas falhas de memória, ela é mais parecida com o que, talvez, com o que foi, né? Mas isso é muito importante, muito obrigada por isso. Então, bom dia a todo mundo que está aqui assistindo, e eu queria dizer, bom, enfim, o Dani, eu não me lembro quando foi a primeira vez que eu vi o Dani, mas eu tenho a impressão que o Dani é uma pessoa muito gentil, sempre foi uma pessoa muito gentil, muito doce, muito atenciosa, uma pessoa que te olha nos olhos, com sinceridade, uma pessoa muito inteligente, generoso. Então, eu acho que deve ter sido tudo isso que me conquistou, provavelmente, além do que ele tinha um cabelão maravilhoso também, um rosto muito bonito, e um senso do humor, enfim, e uma família linda também. Então, tudo isso foram coisas que me conquistaram e faz com que a gente seja... Eu sou amiga do Dani até hoje. Sim. Nossa, a gente se fala ainda direto, né? A gente quase todo dia. E você, Dani? Então, olha, a Virginie, eu também não lembro exatamente da data, porque, na verdade, a gente cresceu juntos no Lycée Pasteur. Então, a gente se cruzava na escola, desde criança. Criança mesmo, que eu entrei lá com 6 anos de idade, 5 anos, não sei, no jardim. A Virginie também entrou no jardim, né, Gini? Entrei. Então, a gente se via lá, imagina, a gente se via, mas não éramos da mesma turma. Inclusive, eu acho que a gente nunca teve na mesma sala. Caramba. Nunca estudamos na mesma sala. Mas a gente se via no recreio, no platô, como é que fala? No recreio. Provavelmente, mas eu não me lembro, porque a gente tinha, como você diz, tinha a sua turma, né? Você tem os teus amigos e... Sim, era uma outra turma. Mas apesar que eu não tinha uma turma específica, mas o Xavier e o Ian estudaram na minha sala, mas não eram da minha turma. Sim, o Ian, quando ele chegou no Brasil, eu lembro, ele chegou no meio do ano, eu lembro dele entrando na sala e, enfim, a chegada dele, porque ele chegou no meio do ano. E o Xavier era uma figura, enfim, do Lycée bem conhecida, porque ele era bem maluquinho já. Mas voltando para Virginie, então, a gente se encontrou mesmo, foi quando a gente começou a tocar juntos. Aí sim, né, Gini? Sim, aí é que a gente já passou a ter uma intimidade, enfim, como é que fala? Um diário... uma convivência maior, a gente saía, ia dançar, ia ensaiar bastante, então... E a Virginie, então, vou devolvendo, a Virginie é a pessoa mais doce do mundo que eu já conheci. Dá para ver pela voz dela, né? A voz dela traduz essa personalidade. Doce. E a família dela também, a Lina, o Regis, os pais da Virginie, que recebiam a gente na casa deles com chocolates e patês maravilhosos, os melhores patês e chocolates de São Paulo. Ontem eu estava lembrando que a minha mãe ela tinha feito patês vegetarianos, totalmente 100% vegetarianos. Uau, sim. Tá ligada, antenada. Eles estavam muito à frente do seu tempo, os dois, né? Que massa. Deu para ver, assim, que já de início vocês tiveram uma sinergia, né, assim, musical, de amizade, de repente, gostos parecidos. Mas eu queria, assim, ainda voltar no liceu, para saber como que era essa questão das influências musicais, como que era a questão da musicalidade dentro da escola, se vocês tinham aulas de música, se vocês chegaram a começar a tocar um instrumento dentro da escola, como que foi esse encontro musical nessa época? E aí, Geni? Bom, não tinha aula de música na escola, não tinha.
infelizmente não tinha, e que mais? Bom, não tinha aulas de música, mas a música fazia parte do ensino de alguma maneira, porque desde a maternal, no ensino francês como brasileiro, como eu imagino em vários lugares do mundo, as crianças aprendem cânticos, né? Comptine se chama em francês. Tinha aula de Cantigas, eu acho que é em português. são aquelas coisinhas pequenas, tipo essas coisinhas assim. sabia lá na Gaia, Grandinha. essas coisas assim, então, e para aprender a contar, e tinha aulas de poesia. Depois no colégio, eu tive uma professora de francês, que a Mademoiselle Barbe, que era apaixonada, ela tinha muitas saudades, muito orgulho da cultura francesa, ela passava muita coisa, ela ensinou, não era Bárbara, quem me lembro o nome dela, ela ensinava, sim, era Bárbara, ela ensinava canções do Brassens, poesias, canções da Piaf também, a gente cantava na sala de aula, e tinha um professor de inglês também que fazia a gente aprender o inglês com a música, mas assim, não tinha aula especificamente de música na escola, isso é uma pena. Entendo. Então, vamos dizer assim, que o encontro com a música foi mais nos grupos de amigos, com a família, que foi se desenvolvendo, de repente... Fala aí, Dani. Sim, na televisão, no rádio, né? Tropicália, Jovem Guarda, os programas da Jovem Guarda, os festivais, o festival, eu lembro até hoje, tem um filme agora, 67, Festival 67, não sei o dia. Uma Noite 67, sim. Uma Noite 67, eu lembro muito, eu vi ao vivo, eu lembro que passava ao vivo, a gente viu direto da TV Record, e aí eu vi Caetano Veloso, Gilberto Gil, Mutantes, enfim, Muda, tudo. né? A Bossa também, Jair Rodrigues, e Wilson Simonal, e Elis Regina. Enfim, na minha casa tinha muita música, eu acho que na Virgínia também. Meu pai era louco por música e tinha muitos discos, muito disco, até eu herdei um monte de coisa, de disco de 78 rotações, enfim. E na minha casa tinha muita música francesa, carnaval, jazz, enfim, de tudo. E minha mãe era louca pela Bethânia, então tinha muita música Bethânia. E eu tinha uma tia, quer dizer, ainda ela é viva, ela tem 85 anos, e trabalhava na Philips, na época, que era a gravadora, era aqui no Rio, ela vivia já aqui no Rio, ela era secretária do André Midani. André Midani era o diretor da Philips, e aí, quando eu vinha passar férias no Rio, eu voltava com uma mala de discos, então, Philips tinha Caetano, tinha Chico, eu não sabia, Nara, Gil, enfim, tudo era da Philips, a MPB da época. Então, a partir daí, enfim, e minhas irmãs também mais velhas, então, através dela, os Beatles, enfim, todo o rock inglês, os Beatles, Rolling Stones, coisa. A invasão Beatles, nossa, Beatles em casa era uma loucura. Em casa não tinha muito Beatles, não, é engraçado, mas o perfil era mais ou menos a mesma coisa, porque na época a gente tinha, antes da televisão chegar em casa, tinha um toca-disco. Sabe, assim, a televisão foi um luxo que chegou tardiamente em casa. Sim, para mim também. Eu lembro quando chegou a televisão. Era o toca-discos que era o principal da casa. No meio da sala ali. Casa, e todo mundo escutava a mesma música, quer dizer, cada um escolhia no seu momento, imagina o som que ia rolar na casa, mas todo mundo escutava o mesmo. Isso é uma coisa muito formadora, né, no gosto, na cultura de uma família. Agora, eu acho que, eu fico pensando assim, que isso não existe muito mais, né, é muito louco isso. E minha mãe adorava música também, ela tinha uma curiosidade muito grande. Bom, a gente não tinha a prima que trabalhava, ou tia que trabalhava em gravadora, mas eu lembro que ela comprava... Nas bancas de jornal tinham coleções muito legais que se faziam na época com LPs, com a história dos músicos. Então a gente tinha o Caetano Veloso, Gilberto Gil, Jorge Ben, Ataúfo Alves,
E aí, maravilhoso. e então eram discos com a história dos músicos e todas as letras, então a gente cantava muito, 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 a gente cantava, minha mãe cantava muito bem e bastante, e a gente cantava muito. E aí depois meu irmão mais velho começou a comprar música rock progressivo, que ele tinha 3 anos a mais do que eu, era outra turma, depois a minha irmã escutava mais música pop, dos sucessos que tocavam nas rádios, então a gente, voilà, foi assim, depois, quando eu cresci um pouquinho, que eu comecei a comprar meus próprios discos, aí foi, sei lá, a influência das conversas com os amigos, as viagens, conhecer mais a MPB de outros lados também. Viajando para Paraty, por exemplo, eu conheci muitos artistas que eu não escutava na rádio em São Paulo, não ouvia em casa, enfim, foi assim. Bacana, gente, bastante influência mesmo, né? Que ajudou a compor, né? Não só o disco que a gente está falando hoje, mas tudo que veio depois, né? Muito variado. Sim, muito variado, muito variado. O prog, para mim, começou um amigo meu, Ângelo, que escreveu a letra do Stabilo no disco do Metrô. Ele tinha um irmão mais velho, o Pier Luigi, era uma família italiana. Eu ia passar férias com eles no Guarujá, enfim, a gente vivia juntos. E ele tinha o disco do Yes, Fragile, do Yes. E o Emerson, Lake and Palmer também, Trilogy. Foi a partir daí que eu comecei o meu primeiro contato com o prog, né, para chamar. E aí eu escutei uma vez um álbum do Emerson, Lake and Palmer chamado Pictures at an Exhibition, que era a música do Mussorgsky. Eu fiquei louco. E eu fui uma vez, eu juntei uma grana que eu tinha ganho de presente de aniversário, justamente quando eu fiz 13 anos. E eu fui numa loja em São Paulo e comprei... eu comprei um, mas eu ganhei. Eu pedi de aniversário, eu ganhei de aniversário todos os álbuns do Emerson, Lake and Palmer. Nossa. Então, Primeiro disco que eu comprei era Like a Locomotion. Sim. A gente foi no centro com a minha mãe gostava de passear no centro e uma loja de disco estava tocando. Eu falei, eu quero. Eu tinha com a minha graninha, fui lá, minha mesada, eu comprei o meu primeiro disco. Você já ia perguntar, Ana, né, de como a banda se formou, né, agora? Na verdade, eu queria saber se, para você, Dani, a bateria foi o seu primeiro instrumento, ou se veio um outro antes, como que foi? Olha, meu primeiro instrumento foi um cavaquinho. Um cavaquinho? Minha mãe, o sonho dela é que eu tocasse acordeon, mas eu não podia achar. Acordeon eu achava uma coisa de velho, sabe? Eu falava, nossa, acordeon não, eu queria uma guitarra, uma bateria. E eu lembro, então, a gente passava nessas lojas do centro de São Paulo, tinha uma loja no centro, e eu ficava horas louco, assim, na vitrine, louco pelas guitarras e pelas baterias, porque eu já era louco pelos Mutantes, enfim, a coisa da guitarra, enfim, os Beatles, já estava ligado no rock, sabe? E aí, não sei porquê, meus pais não tinham condições de me dar uma guitarra nem uma bateria, mas aí ela me deu um cavaquinho, então eu vivia com esse cavaquinho para baixo, para cima e para baixo, mas eu não cheguei a tocar cavaquinho, assim, eu improvisava, tocava alguma coisa. E a bateria... E a bateria mesmo, eu comprei, assim, foi uma coisa louca. Eu vim para o Rio de Janeiro com o Alec, um pessoal, e aí eu tinha uma bateria na casa de uma pessoa, onde a gente estava hospedado, e a bateria estava encostada, e eles falaram, não, ninguém mais toca. Eu falei, eu acho que eu vou, vocês querem vender? Queremos. Aí eu peguei a bateria e voltei para São Paulo com essa bateria. Nossa! De ônibus? Sim,
De ônibus, a gente trouxe de ônibus. E o ônibus quebrou no meio do caminho da Dutra. Meu Deus. E meus pais não sabiam, meus pais estavam na França. E eu voltei com a bateria. Quando eles voltaram, eles viram a bateria, eles acharam isso. Eu falei, não, é uma bateria emprestada. E tal. E ela foi ficando, e um dia eu falei, não, é minha, etc. E foi assim, meio escondido. Nossa, mas tocar bateria escondida é complicado, hein? Mas eu sabe o que eu fazia? Eu tocava quando não tinha ninguém em casa. Meu Deus. Já era aquele afastamento onde eu fui quando eu morava. Tá bom. Sim, no apartamento do Parque das Hortênsias. E meus vizinhos eram os mutantes eram meus vizinhos. Caraca! Sim. Maravilhoso. Eu era louco pelos mutantes. A Rita Lee, foi minha primeira paixão. Acho que para todos nós. Todos nós, Moravam no mesmo prédio, Dani? Sim, a mãe do Arnaldo e do Sérgio morava no 9º andar, no parque. E aí eles viviam lá, eles moravam meio no Horto, como é que é? Não, como é que chama? Horto? Em São Paulo? Aqui é Horto Florestal. Uma época eles moravam na Pompeia, né? E depois eles se mudaram para aquele sítio, mas eles viviam direto lá no bug. Eu brincava naquele bug deles, eles tinham um bug com a bandeira dos Estados Unidos. E eu fui algumas vezes na casa deles falar com o Serginho. Eu tenho um autógrafo até hoje. Não tinha selfie na época. Maravilhoso. O autógrafo é a nova selfie. Quer dizer, a velha selfie, né? No caso. Dani, as memórias e os arquivos. Não sei como que você faz para escolher as coisas que você guarda, mas isso era muito marcante para mim, porque a gente via eles na televisão em preto e branco, até então. E aí, quando eu via eles ao vivo, eles eram hiper coloridos, psicodélicos. Eram calça roxa, camisa vermelha, amarela, óculos, não sei o que, laranja. Enfim, era uma coisa linda. Porque o mundo não só a TV era preto e branco, mas o mundo era meio o Brasil, sabe? As pessoas se vestiam de cinza, de preto, de marrom. Eu vivo de preto. Mas era uma coisa assim, cabelo, né? Aquele cabelo comum. E aí eles apareciam, eles eram, caramba, eram seres de outro planeta. Eram lindos, eram um arco-íris ambulante. Né? Sim. E Virginie, como é que surgiu o vocal para você? Foi sempre um caminho natural ser cantora? Eu acho que sim, era o lazer em casa, era cantar. Então, minha mãe cantava, eu imagino desde que a gente nasceu, ela cantava muito e a gente foi aprendendo canções com ela. A gente pegava a estrada para passar o tempo na estrada, a gente ficava cantando. A gente brincava de montar. Eu me lembro que minha irmã fez uma viagem, ela trouxe na bagagem de volta um canto que ela tinha aprendido com 2, 3 vozes, e foi aí que eu entendi que existia, mesmo que, eu lembro que a gente treinava essas vozes, ela cantava uma, eu cantava outra, e foi que eu comecei a entender que existiam essas possibilidades de montagem, mesmo se você sabe que você ouve, você faz, mas a compreensão da existência e de como é feito tudo isso começou ali. E o nosso primeiro instrumento em casa foi um xilofone, né? Tim, 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 tim. E tinha numerozinhos, então era 5, 5, 6, 3, 5, 5, 6, 3. A gente não sabia o nome das notas, mas sabia os números. E no Natal eu também ganhei um cavaquinho, Dadi. Muito louco isso. Sim, uau. Eu era pequena, e então eu ganhei um cavaquinho. A minha irmã, que era maior 4 anos do que eu, ganhou um violão. E eu fiquei enciumada, porque ela tinha ganhado um instrumento maior. Eu não sei o que eu fiz com o meu cavaquinho, mas ele sumiu do mapa, não durou muito tempo. Fui muito mal nessa, fui muito mal. Tenho remorso disso. Bom, na hora você faz o que você faz com os elementos que você tem, né? Mas assim, eu fico pensando, ai meu Deus, mas que falta de ideia.
E esse violão foi o violão. Ela não aprendeu a tocar violão, não se interessou, mas eu fui me interessando. Eu pegava o violão, ficava tocando uma corda, outra, e sem saber fazer os acordes, eu ficava cantando com som, tocava uma nota e tocava uma corda e ficava cantando junto, gravava. Papai Noel me trouxe um gravadorzinho com microfone, eu ficava horas gravando. Eu achei uma gravação sua. Você que mandou uma gravação sua do gravado cantando Secos e Molhados. Sim, eu tenho gravações legais e pretendo lançar elas um dia. Eu tô pensando na maneira de fazer, não sei se eu faço um dueto com ela, de 11 anos, ou se eu deixo ela crua. Eu fiz umas montagens com música também, não sei. Tô pensando, matutando. Mas era bonitinho. É a oportunidade dos Olha, eu encontros de esqueci de dizer, cavaquinhos. a primeira vez que eu toquei bateria mesmo, que não foi a bateria, foi uma caixa. Eu ia muito em jogo de futebol, né? Eu morava do lado do estádio do Pacaembu, a gente era santista, ainda sou, mas meu pai era um santista, a gente ia ver o Pelé, né? O Pelé era meu ídolo, ainda. E aí eu tocava na bateria, a primeira vez que eu tive o contato com uma bateria foi na bateria da torcida. Eu ficava do lado do pessoal tocando, né? Da torcida e pegava uma caixa, pegava um agogô, pegava o surdo, tocava caixa, repique, enfim. Ali foi a primeira vez que eu tive realmente tocando em grupo. A primeira vez que eu toquei em grupo foi em jogo de futebol. Que legal. Jogos de futebol, jogos do Santos. O Alec ia também, né? A gente ia, eu, o Alec e o Mike. A gente via na torcida, ia em todos os jogos, ficava esperando eles descerem do ônibus, aquela coisa. Meu Deus, gente. Mas era aquele time maravilhoso, Pelé, Edu, enfim, era o pessoal dos anos 70, Carlos Alberto, Clodoaldo. Era a seleção de 70, praticamente, tricampeã. Eu tô olhando para todo lado porque as gatinhas aqui estão fazendo uma bagunça incrível. Então, vocês estão me vendo fazer assim, porque fio elétrico, plástico, enfim, tá uma bagunça aqui. Não, tudo certo. Tá certo. Com a questão da gota, antes de fixar os 5 integrantes que a gente conhece, houve uma rotatividade de outras pessoas, né? Outros jovens, outros músicos. Eu gostaria que vocês contassem como foi essa questão. Teve a Marcinha Montserrat, teve outras pessoas que participaram, né? Sim. Nossa, quando eu soube disso. Eu queria aproveitar, fazer um ganchinho assim para já emendar numa outra pergunta, né? O Gota, ele foi formado essencialmente já no Lúcio Pasteur, ou vocês também tinham base já? Não foi. Foi formado era fora do Lycée Pasteur, a Gota. Era Alec, Fred, o irmão dele, que depois tocou no Degradê e depois Zero, né? Zero. Sim. E o Fred era o tecladista, então tinha o Mike Rubin, que era o Mike, ele era da escola americana, era nosso amigo também de infância, e ele era o guitarrista e cantor no começo. E teve o Gui também, mas o Gui era outra coisa. O Gui também, que era um cara do Lycée, que tocou uma época no começo, antes da Gota, e a gente tocava músicas do Pink Floyd, do Dark Side of the Moon, The Who, e principalmente Pink Floyd, tocando músicas do Dark Side of the Moon, Eclipse, Us and Them, e coisas assim. Mas era fora do Lycée. Essa primeira formação foi um bom tempo, e aí teve uma cantora chamada Débora também, e depois, quando a gente foi fazer, né, Virginie, o festival, já eu fora do Lycée, eu já não estava mais no Lycée, eu fui praticamente convidado a me retirar do Lycée. Mau comportamento. E aí
Aí a gente queria... Eu estava num colégio chamado Objetivo. E tinha um festival muito famoso no Objetivo chamado FICO, que era no Ibirapuera, enfim, era uma coisa que todo mundo ia, enfim. E aí eu falei, vamos fazer... Já tinha a música A Gota Suspensa no Ar, a Gota Suspensa no Ar. Legal. E foi a partir dessa música A Gota que virou A Gota, o nome da banda era A Gota. E aí a gente falou, vamos fazer. E aí o Fred estava fazendo faculdade, o Mike se mudou para a Chapada dos Guimarães, porque ele era um hippie, nós éramos muito hippies. A gente era bem... Eu vi umas fotos de vocês, assim, dessa época, era muito hippie. A gente era bem, assim, nossa, uau. E a gente ia de carona para Arraial da Ajuda, Trancoso, Porto Seguro, enfim, Mauá. O Mike, ele foi porque ele foi morar na roça, não tinha nem eletricidade na época, enfim. E aí o Alec que trouxe a Virginie, o Xavier e o Yann, quer dizer, a gente se conhecia, mas a gente não era da mesma turma, não sei. E a gente, o Alec falou, mas tem o Xavier, o Yann toca piano, o Xavier toca piano e baixo, tem a Virginie, que é maravilhosa, que canta músicas do Brassens, né? E aí ele trouxe, a gente se encontrou, e começamos essa formação. Já tinha a Marcinha estava, né? Quando a Virginie entrou, a Marcinha cantava também. A Marcinha, que cantava muito, ela sabia muito. Marcinha, tinha a Marcinha e o Cookie tocava percussão. O Cookie hoje é o baterista. Também, né? Karen tem, apareceu. Karen. Mas a Karen não fez parte, ela entrou só para fazer uma participação, mas a Marcinha era cantora. E o Cookie hoje é o baterista do Altas Horas, aquele programa Altas Horas. Ele era o percussionista, ele era o nosso percussionista. A gente era muito amigo, até hoje somos amigos, nos falamos. Mas a gente... O que é um músico extraordinário. Era meu parceiro, E um homem muito gentil também, muito gente fina. E aí a gente se apresentou nesse festival FICO, cantando a música Gota, que durava 18 minutos na época. Porque a gente monopolizou o festival, tocamos, a gente achou que ia ganhar, porque realmente teve uma repercussão incrível, mas a gente perdeu para o Maurício Gasperini, que depois virou cantor do Rádio Táxi. Sim. Irmão Enfim, eu não lembrava disso. Sim, foi o Maurício, eu lembrava, porque a gente falou, mas por que esse cara ganhou? Não sei o quê. Enfim, mas e aí a partir disso a gente engatou e começamos a fazer shows em São Paulo, enfim, muitos shows em São Paulo, né, Virginie? No Mackenzie, em escolas, enfim. E às vezes até em animação de aniversário, lembra quando a Silvana Tinelli nos convidou para tocar com violão e voz na casa dela? Ela tinha curso e ela convidou a gente como banda remunerada, foi chiquérrimo. Mas foi incrível isso, acho que ela teve assim, você imagina que devia ser muito bonitinho, porque a gente era muito novinho, a gente cantava aquelas músicas muito peace and love, uma coisa muito, as letras do Mike também era o Mike que escrevia, né, aquelas músicas. Não, era o Eli. A gente esqueceu. Tinha um compositor também que fez a letra da Gota, era o Eli Jury, que é um músico aqui carioca. A gente ainda é uma formação com músicos cariocas, que era o Eli Jury e o Márcio, tecladista, que ele tocava na época com o Ivan Lins. Ele tinha 17 anos, ele era um gênio do piano, ele morreu cedo, coitado, ele teve uma leucemia e faleceu. E imagina, ele fazia o segundo piano do Ivan Lins. E o Eli era um músico incrível, e depois ele virou músico de jazz, de música instrumental brasileira. Tem vários discos dele. Hoje ele mora em Tiradentes, em Minas. Ele não faz mais música, não sei o que ele virou, mas ele... Eli Jury é com J2Os R-Y. Exatamente, Eli Jury. Deve ter na internet, no YouTube. Uma coisa aqui.
Eu não tive informações mais dele, né? Mas eu tinha ouvido um trabalho dele há um tempo atrás, achei bem legal. E eu até ia perguntar, porque eu estava vendo os créditos das músicas do primeiro disco, eu falei, pô, Elis Júri, será que é um homônimo? Será que é o mesmo? É ele mesmo, é ele mesmo. Ele é um super músico. Compositor, assim, ele estudou música, diferente de nós todos. Tá? Nós somos praticamente autodidatas, tivemos nossos professores, e, enfim, mas o Lee se formou em música, aquela coisa, né? Fez faculdade de música, maestro, etc. Mas foi bom demais, porque eu acho que essa espontaneidade captou muito bem o espírito da coisa, porque às vezes você ter muita técnica é diferente de você ter aquela coisa da criatividade, etc. E eu já vou perguntar desses primeiros shows, vocês lembram desses primeiros shows? Já era repertório autoral que vocês tinham, ou era essencialmente covers ou coisas assim? Não, era autoral, sempre foi autoral. Caramba. A ideia era ser autoral, a gente era muito arrogante. Caramba, extremamente. Extremamente com uma autoestima assim inacreditável. E a gente achava que a gente era os maiores, aí vamos fazer essa música e tarará, e essa letra, e a gente vai mudar o mundo. E, enfim. Eu não me lembro de ter esse sentimento dentro de mim, de ser parte desse sentimento, mas eu me lembro de sentir essa vibração, assim. Sim. Tinha os deuses intocáveis, as deusas, né? Tipo, a gente tocava Rita Lee. Sim. Mas nos primeiros shows, não. Mas nos shows do metrô, sim. Ovelha Negra, né? Mas a Gota, não. A gente não tocava Rita Lee. A gente era mais para Novos Baianos, inclusive. Tinha uma coisa com Novos Baianos. A gente seguiu muito os Novos Baianos, assim, uma época. Eu e o Alec, o Mike, né? A gente viajava até para ver shows deles, assim, tipo Cachoeira Paulista. Pro interior de São Paulo, a gente ia para ver eles jogando futebol e tinha show à noite, aquela coisa. E a gente tinha uma coisa isso, da música brasileira mesmo também, dessa mistura do samba, do baião e do rock, dessa mistura que eles faziam tão brilhantemente, que era essa mistura da música brasileira, do ritmo brasileiro, do samba, com rock. Assim, foi a primeira banda assim, que eu vi, porque eu vi muito Mutantes, a gente viu o Terço, a gente foi vários shows do Terço, Mutantes, enfim. Mas os Novos Baianos, quando a gente viu, foi muito chocante, porque a gente nunca tinha visto isso com tanta potência. Mas eu lembro, então, você falou dos shows, sim, o primeiro show mesmo que a gente produziu foi em um colégio lá na Vila Madalena, Bialik. Né, Virginie, você tem fotos desse show? Tinha uma gravação desse show, talvez ainda exista, gravado num Revox, uma gravação num gravador de fita, sabe? Do Claude, o pai do Xavier. Eu lembro dessa gravação. Nossa. E tem muitas fotos desse show, então a gente vê, mas já na formação. Virginie, não? Ou não? Virginie, você cantou alguma coisa nesse show? Eu acho que sim. Era o Ian Xavier, eu e o Alec, e aí eu lembro que a Karen participou, a Marcinha participou, e você cantou alguma coisa também. E o Mike participou. Eu acho que foi um show mais de música instrumental, mas com algumas coisas cantadas, tipo A Gota, Sonhos, não sei o quê. Tarará. Tinha uma parte meio psicodélica, assim, enfim. Tem fotos desse show. E a gente fez shows em muitos colégios, Mackenzie, Graded, que é a escola americana, porque o Mike estudava lá, no teatro da GV, Getúlio Vargas, era uma universidade, faculdade, tinha um teatro maravilhoso lá. A gente rodou pelo São Paulo todo, na PUC, na rampa da PUC, a gente fez, no Tuca, no projeto que tinha, a gente fez um show com Luni Lucina, sabe o que é Luni? Sim. Luni, ela escreveu, aliás, ela é autora da música
O gato preto cruzou a estrada. Ela, das Foi ela que colaboradoras. escreveu essa música. É ela que apresentou. Eu vi o filme do Ney com H, maravilhoso. E Ela foi que a apresentou. Lune que apresentou o Ney para o João Ricardo. Ela era amiga do Ney Matogrosso, e ela que introduziu o Ney ao João, e eles gravaram essa música dela, que foi o maior sucesso do Secos e Molhados. O gato preto cruzou a estrada. Nossa, aproveitando o parêntese para dizer que o Ney Matogrosso foi uma imensa influência para mim, assim, a gente brincava muito de fazer shows com a Maria Angéla, a gente montava shows, sempre a gente cantava músicas do Ney Matogrosso, shows para os pais, né? Sim. Mas a gente ensaiava coreografias e fazia maquiagem. Nossa, o Ney Matogrosso revolucionou a nossa existência, né, com esse disco. Sim, foi um choque quando eles apareceram, realmente. Foi um tão bem-vindo, tão cultural, bem-vindo. assim. Tão bem-vindo. E esse canto maravilhoso que ele tem também, né? Ele tem um canto Enfim, a maravilhoso. gente tocou muito em São Paulo. Eu tenho muito registro disso, fotos, né? Analógicas ainda. E Alguma coisa a gente digitalizou, mas tem muita coisa aqui na minha casa. Né? A gente fazia tudo, fazia filipeta, distribuía, né, os papeizinhos. Sim, a gente distribuía na Avenida Paulista, a gente ficava na frente do Colégio Objetivo, das escadarias ali, dando filipetas e colando cartazes pela Vila Madalena. E a minha mãe pintava as camisetas. Eu lembro que eu usei, a primeira camiseta que eu usei num show da Gota foi uma camiseta pintada pela minha mãe, com flores, assim, ou minha mãe e eu, a gente pintava assim, fazia as roupas. A gente fazia as roupas também com a Marcinha, a gente comprava saco de farinha e fazia roupas também. A gente fazia roupas hilárias, a gente era muito hippie, né? Muito roupas bom, hilárias, as roupas eram inacreditáveis. É muito bom, porque enquanto você está fazendo, você está conversando, trocando ideia, mexendo as mãos. E os shows eram lotados, o mais incrível é que a gente lotava os teatros, porque eu acho que a gente era meio popular, a gente era uma vitrine, assim, a gente era umas coisas, umas figuras também que andavam pela cidade, a gente chamava atenção pelo cabelo, pela roupa. Vocês tinham um estilo, então a gente né? era meio popular, a gente era meio popular, assim, pela cidade, assim. A gente estava em todos os shows, enfim, não é? Rita Lee, Tutti Frutti, tararara, e a gente andava pelos shows. Vocês mais, né? Vocês mais, eu era mais acatadinha, mas eu vinha de vez em quando. Você com aquele seu cabelo? Mas eu não era muito... Seu cabelo chamava muito a atenção, seu cabelo chamava muito, você chamava muito a atenção. Mas eu não era muito chegada a relações públicas, ia sair tudo, me sentia intimidada com as pessoas e tudo. A gente era muito boêmios, né? Eu comecei a cair na boemia muito cedo. Meus pais não imaginavam, enfim, eu caía na noite, com 13 anos, 12. Então, a gente tocava, eu era DJ com 13 anos. Eu e o Fred, a gente alugava som e luz para festa. Aliás, isso é antes da Gota. É uma passagem esquecida. E aí eu conheci muita gente fazendo festa, tocando na noite em São Paulo. E a gente tocava todo fim de semana em São Paulo inteiro. E, enfim, aloprávamos em São Paulo. Tá explicado a popularidade, tá explicado, poxa. São anos aí. Total. Ali vocês compravam discos para fazer essas festas? Sim, a gente ia na rua, os discos eram nossos pessoais, né? Meu, do Fred, do Sami Savdier, lembra do Sami Savdier? E eles tinham, o Sami Savdier tinha um gravador de fita, um teatro que cada um colocava uma coisa e a gente ia numa rua chamada, no centro de São Paulo, hoje virou Cracolândia, como é que chama? Santa Efigênia. Rua Santa Efigênia, Rua Santa Efigênia. Da Rua Santa Efigênia vendiam essas coisas de luz e estroboscópica. Tarara. A gente comprava, todo sábado a gente ia lá e comprava alguma coisinha. E a gente incrementava nosso set de luz, de som, enfim. Eu ia na Santa Efigênia comprar pedacinhos de coisas elétricas e eu fazia bijuterias e joias e tudo isso com essas coisas que eram tão bonitas,
tinha cerâmicas coloridas, listradas, com ferrinhos, tudo eram, sei lá, contatos de alguma coisa, fio elétrico. A banda ela foi formada em 80 e etc. E vocês ficaram muito tempo nesse circuito de shows e coisas do gênero. Vocês tiveram um certo contato com o pessoal da Lira Paulistana, né? Do pessoal da vanguarda paulista nessa época. Muito, Tem muita muito, influência muito. disso no disco. Eu acho que em Apocalipse é muito, assim. Nossa, muito, muito, muito. Eu encontrei, aliás, o pessoal do Lira Paulistana. Eu estava semana passada em São Paulo. Encontrei o Zé, meu professor de bateria, Zé Eduardo Nazário, com o Lelo, grupo 1. E minhas aulas eram no Lira Paulistana. As aulas de bateria eram no Teatro Lira Paulistana. Toda segunda-feira. E os alunos, tinha o Cook, que era aluno também. Outro aluno era o André Jung, que depois virou baterista dos Titãs e do Ira. Não, primeiro ele era dos Titãs, depois ele foi pro Ira. E agora ele está numa formação com o Alec. Eu vi lá no perfil do Alec do Instagram que eles montaram uma formação e o André Jung está tocando lá. É o André Jung? Não, acho que é o Rocco Bidlowski, é o Bid. É o Rocco, baterista do Tóquio. Será? Sim, é o Rocco. E, enfim, Lira Paulistana eu frequentei muito. Eu vivia no Lira Paulistana. E a Virginia, bom, mas apesar que com a Arrigo, né, depois, Arrigo Barnabé, e nosso baixista, então, na época, uma época o Tavinho Fialho, exatamente, que toca no disco da Gota, ele era o baixista do Arrigo Barnabé na época. Enfim, ele era dessa turma do Lira Paulistana, enfim, da vanguarda paulista, né, como se dizia na época. Eu estava vendo uma entrevista, né, que foi uma coisa muito engraçada, muito sui generis até na história da banda, né, de história de bandas, porque vocês tiveram uma certa quilometragem em shows e vocês relativamente demoraram para gravar o disco, né, porque o disco é de 8/3 e etc, né, e eu queria perguntar especialmente sobre já essa transição de vocês como banda ao vivo para o álbum. Como é que surgiu o contrato, entre aspas, a gravação com a Underground Discos? Eu imagino que pela natureza inventiva, vamos colocar essa palavra, do som de vocês, não tenha sido muito fácil para achar gravadora, né? Não. Olha, foi engraçado. Uma vez teve um contato da gravadora, de uma gravadora, não sei se era Tapecar ou Continental, mas era uma gravadora bem... não era uma gravadora, enfim, de música popular, que uma vez o produtor veio no estúdio lá no Xavier, na Quarto Centenário, onde a gente ensaiava no Ibirapuera, e aí eles falaram, não, vamos gravar vocês, a gente está interessado, mas nunca aconteceu. E com a Underground foi um show da Gota, mas na época instrumental, né, com o Marcelo Zimber tocando sax. Era mais pro rock progressivo mesmo, jazz rock, assim. Enfim, já esse repertório, Apocalipse, que tem no disco, e mais alguma coisa. E ele, que é o Luiz Ribas, ele foi nesse show e ele falou, caramba, tem que gravar isso. E muita gente já falava pra gente gravar, e que a gente tinha que gravar, mas essa época as gravadoras não se interessavam por bandas, né? Essa época eram só cantores, né? Se você queria gravar, tinha que ser independente, né? Era muito difícil você conseguir entrar no estúdio, era caríssimo. E muito raro, né? Não tinham estúdios, assim, era uma coisa... E o Luiz Ribas conseguiu horários num estúdio na Vila Mariana chamada Guidon e falou, não, eu vou produzir isso. Ele tinha uma loja de discos em Pinheiros, na Vila Madalena, ali perto da Teodoro Sampaio, não sei. E aí ele botou uma grana nesse disco, nessa gravação da Gota. E tinha um selo, o selo Underground era um selo ou era o nome da loja dele? Era a loja e virou um selo. Quer dizer, o selo que ele lançou só a Gota, finalmente. Foi o único disco. Virginia, agora eu quero perguntar uma coisa sobre você, sobre o
sobre você como cantora. Eu estava vendo uma aspas sua, de uma entrevista já de um certo tempo atrás, quando vocês estavam falando sobre o álbum e algo do gênero, que foi no estúdio que você aprendeu a cantar, né? Que você aprendeu a ouvir a sua voz e etc. melhor, porque nos ensaios você tinha dito que nos ensaios era uma barulheira total, você tinha que gritar muitas das vezes na coisa, e no estúdio foi a primeira oportunidade que você teve a oportunidade de, pô, cara, essa é a minha voz mesmo. Como é que foi esse processo? Como é que foi essa descoberta para você? Porque o estúdio pode ser um ambiente intimidador, às vezes, para uma banda, né? Então, eu achei curioso essa diferença de percepção, né? Não, assim, a percepção, como eu te disse, eu cantava bastante em casa, então eu escutava a voz como a gente se escuta quando nós somos os emissores e quem ouve é uma coisa. Depois eu tinha um gravadorzinho em casa, né, então eu gravava e eu já sabia que a minha voz não era exatamente como eu a ouvia, né, quando eu escutava no que eu gravava, saía um som, mas realmente nos ensaios era complicado, muito difícil cantar, porque, bom, enfim, bateria, guitarra elétrica, tudo isso é uma concorrência muito difícil, mesmo que você tenha um microfone, era sempre difícil. O que aconteceu realmente foi uma surpresa no estúdio, foi quando eu entrei para colocar a voz, que é uma das últimas coisas que se faz, né, na gravação, assim, é que eu escutei, assim, um timbre muito mais definido, né, e não me senti intimidada, não, mas, na verdade, eu me lembro de uma crítica da mãe da Luette, quando ela escutou o disco, ela me falou, mas você... ela achou que eu tinha tido uma interpretação moderada, porque ela me ouvia tocar violão na casa dela também, ela sabia que eu podia cantar de outras formas, mas é verdade que o som da voz ficou tão lindo no estúdio, quer dizer, eu ouvi essa voz com um timbre tão bonito que eu fiquei, assim, surpresa, é diferente. E aí dá para modular melhor, né? Quando você se ouve melhor, você pode modular melhor, e foi isso. Eu acho que foi a primeira vez que a gente escutou mesmo também. Provavelmente porque a gente tocava tão alto, né? Principalmente o Alex. Você sabe, eu tenho um zumbido no ouvido, barra pesadérrimo, assim. Eu ouço, parece que tem um amplificador de guitarra ligado o dia todo, à noite, na minha... não sabia. Ouvidos. Acufene, você tem acufene, é isso? Tinnitus, não sei como é que se fala, tinnitus. Ok, você acha que é consequência disso? Claro, 30 anos de bateria e guitarra no ouvido, enfim, de banda. Complica. Eu tô rindo, mas eu tô rindo porque eu lembro que dá para baixar um pouquinho, dá para baixar, e baixava aí, de repente você via a mão fazendo ui, 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 cada vez tchau, ui, e subia. Nossa, era uma loucura, realmente, o volume era uma loucura. Ai, gente do céu, foi uma loucura. O Luiz Antônio Ribas foi um parceiro de vocês mesmo nessa... Porque tem produtor que é meio filha da mãe, né, às vezes, etc. Não, ele foi muito legal, sim. Não, ele foi incrível. Ele não foi produtor musical, ele foi um produtor executivo, que bancou a gravação, mas ele não foi o produtor musical. Até porque ali era muito difícil, todo mundo, a gente era uma loucura, porque né, a gente tinha ideias muito definidas do que a gente queria, e cada um, enfim, era bem complicado. Um queria uma coisa, outro queria uma coisa, todo mundo tinha... foi uma produção de todos ali, e foi a primeira vez que a gente entrou no estúdio, então lá você aprende muito, né, gravando, se escutando, né, e entendendo a coisa do estúdio. A montagem das pistas, né, uma coisa... Por exemplo, ainda aquela época, isso, a gente ficava todo mundo na mesa, tipo, aquela coisa da mixagem de sobe aquilo, abaixa aquilo, sabe? A mixagem era aquela mixagem ao vivo, que todo mundo fica com a mão na mesa. Não sei se
para subir, não tinha automação na mesa naquela época, era um estúdio de 16 canais, é um estúdio bem bacana, mas você não... Cada um ficava com uma parte da mesa, porque eram muitos canais. Enfim, para quem nunca participou de uma gravação, tem isso que, mas eu acho que imagino que as pessoas que estão aqui no canal saibam disso, mas a gente gravava como se fosse uma torta com várias camadas, né? Um instrumento num canal, outro instrumento em outro canal, ouvindo o que estava gravado, gravando por cima, e no final essa montagem toda entrava volume, baixava volume, entrava um pouco de eco. Era manual, entendeu? Isso quero dizer, Mas foi quanto tempo de gravação, assim, nesse tempo todo? Por exemplo, um eco que faz tá, 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 daí você decidia que o eco ia fazer tá, 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 e isso era feito manualmente, então tinha que abaixar o volume, ao mesmo tempo a velocidade, então tudo isso era combinado junto, ficava todo mundo se olhando em volta da mesa, agora, tá. Virginie, durou quanto tempo? Agora é uma pena que a gente não tem registro disso, não tem nenhuma foto, nada, não tem absolutamente nenhum, nada. A gente tem tipo, tanta coisa, mas menos da gravação. Não se fazia, nem eu tinha câmera de foto na época, foi depois. Eu tinha, mas a gente nem se ligou em tirar uma foto no estúdio, nada, não tem absolutamente nada. Nossa. Foi de 82 para 83, foi o ano de 83 inteiro gravando disco. Eu acho que foi de 82 para 83. Foi lançado em 83, mas foi 82, o ano da gravação foi 82. Não foi 84? Para mim era 84 que tinha saído. Não, 84 foi beat acelerado. Verdade. Você fala uma coisa, né? Também tem uma aspas suas que eu vi do Dan, que foi uma coisa engraçada quando vocês começaram a já selecionar o repertório para gravar ele efetivamente nesse processo todo, que já estava começando a surgir a New Wave, etc. Então, muito do som que vocês já faziam, claro, já tinha influência daqui, mas tinha muita forma mas entre aspas, antiga e coisa do gênero. E eu queria perguntar para você de que forma teve muita, entre aspas, mudança de arranjo nas músicas finalizadas em estúdio, ou mesmo com essa mudança vocês mantiveram a essência do que as músicas já eram antes, assim? Teve muita alteração de arranjo. Olha, vamos deixar essa música aqui um pouquinho mais popzinha, ou algo do gênero, né? E etc. Ou algo do... Ou foi tudo muito mantido do que era o que vocês realmente queriam fazer desde o início? Eu imagino que tem que em duas partes, né? O álbum da Ghost para falar sobre esse assunto, porque tem a parte instrumental dos rocks progressivos, que eu acho que, pelo menos pelo que eu interpreto, são o registro de músicas que existiam, que foram muito ensaiadas, muito tocadas, mas a parte dos arranjos mais pop, das músicas mais pop, post-punk, new wave, o que você queira, eu imagino que muita coisa aconteceu no estúdio, mesmo pelas capacidades técnicas que o estúdio oferecia, dessas pistas que podiam se sobrepor, dos instrumentos também, né? Não sei, Dani, o que você acha? Então, o disco tem duas fases, né? A primeira é o progressivo, que o baixista, inclusive eu lembrei agora, era o Sérgio, era um baixista carioca chamado Sérgio. O que o Xavier não pôde gravar o disco, a gente convidou o Sérgio, que era um baixista que eu tinha tocado num trio, assim, e super bom baixista. Por causa do pai, né? O pai não deixou ele gravar, né? O pai não deixou, do Xavier, sim. E aí começou gravamos, aliás, tem músicas instrumentais que não entraram no disco. O Circo, e a outra é uma música chamada Alice. Eu tenho uma fita, eu acho, com essas músicas, mas não com a gravação do estúdio. E aí então, daí a gente chamou a Virginie para vir cantar, porque a gente resolveu
que tinha que ter uma música, que tinha que ter o registro da música A Gota, suspensa, A Gota, né? E a Virginie veio cantar. E aí eu acho que a partir da Virginie cantando A Gota, tudo mudou na nossa cabeça. Foi uma revolução na nossa cabeça, assim, a gente ficou com vontade de ter a Virginie mais cantando, porque foi uma descoberta. Então, por isso que eu digo que eu acho que a primeira vez que a gente escutou a Virginie, nós também, foi lá no estúdio, que a gente ficou assim, encantados. A gente falou, nossa, a gente quer gravar mais coisas com a Virginie. E aí mudou tudo. A partir desse momento, a gente passou a fazer essas músicas mais new wave, pop, e foi muito rápido, assim, tipo, eu lembro que a gente se encontrava na casa do Alec, no quarto do Alec, eu, o Ian e o Alec e a Virginie, e a gente fazia alguma coisa rápido, assim, e a gente ia pro estúdio e gravava, assim, foi muito rápido esse processo. E não só isso, além da Virginie, tinha um guitarrista que a gente conheceu, que estava gravando na mesma época, que tinha chegado de Londres, e ele mostrou um monte de coisa, New Wave na época, enfim, Blonde, Talking Heads, enfim, toda aquela coisa do Devo, enfim. E a gente ficou loucos para tocar música, enfim, mais pop, mais... não era pop, era post-punk, né, para nós. Tinha Laurie Anderson. Laurie Anderson, claro, sim, o Big Science da Laurie Anderson. Sim, Laurie Anderson. E a Kate Bush, eu escutava bastante Kate Bush também, que já era também uma coisa muito moderna. E o álbum do King Crimson, Beats, do King Crimson, Beat Acelerado, aliás, vem daí, que era uma banda de rock progressivo. King Crimson é a maior, para mim, a banda mais top progressiva, King Crimson. E aí a fase anos 80 deles é aquela fase Quadrum Believe, que é a fase... Aliás, eles estiveram em São Paulo tocando. Eu fui pra lá. Sim. Você viu esse show? Nem me fala. Eu não consegui, eu fiquei doente. Tem no YouTube, eu vi. Mas eu queria ver ao vivo. Isso aí foi muito importante para nós. Essa mudança do King Crimson do prog para os anos 80 foi uma influência muito forte. Total. E tem umas músicas aqui que percebe-se isso, né? Muito. Pourquoi, aquela música Pourquoi é totalmente em cima do Frame by Frame. Né, da guitarra. Agora a gente já vai falar do repertório. E eu quero perguntar, essa letra foi sua, Virginie? Qual? Pourquoi? Eu adoro. Ela tem muita. Pourquoi je veux t'aimer? Pourquoi je veux t'aimer? Não me lembro como a gente fez essa letra. Eu lembro. A gente foi escrevendo pourquoi, e a gente já falando. Pourquoi je veux t'aimer? Pourquoi je veux baiser? Pourquoi je veux te crier? Quase a gente foi... né? A sorte que na época da censura, os censores não entendiam nada além de português. Né? Nem de português eles entendiam direito. Né? Então, né? Eu adoro. Ao mesmo tempo, quando a gente pensa colocar uma censura no fato de transar, seria assim uma coisa muito louca, né? Pois é uma coisa que existe, né? É o fundamento, né? Se não tem transa, bom, agora hoje em dia a gente pode fazer com inseminação artificial, mas enfim, é a base. Pois é, né? É uma coisa básica, aí iam querer censurar, né? E agora eu queria falar um pouco do repertório, né? Eu gosto que tem umas influências muito próprias. Aqui já é o metrô todinho, mas tem umas coisas muito próprias. Eu gosto dessa primeira música também, High Society, que é uma vinheta. Tem umas coisas de jazz. Aquelas risadas foram reais. Sim. Eu achei que era uma colagem, alguma coisa do gênero. Não, foi uma delícia gravar aquilo, eu adorei. Nossa, também. Eu lembro dessa gravação. Eu lembro, a gente rindo. A gente se divertiu muito com essa música. E ela era muito legal para fazer ao vivo também. Eu adorava fazer essa música. Essas músicas meio
comment on peut définir ça? Eu penso em Salvador Dali, assim, eu penso do Ian desenhando também na época. Era tudo uma coisa só, né? Tinha uma onda de... comment dire? Que estilo a gente pode dizer? Essa música nasceu de um improviso, aliás, muita coisa era de improviso. E a gente era uma farra, assim, tipo, sabe, no intervalo. O Ian tocava jazz, assim, porque ele estudou no Clã, que era a escola do Zimbo Trio. E aí o Zimbo Trio eles eram mais pro jazz e bossa nova e tal. Aí o Xavier também, nossa. O Xavier era um pianista de jazz, porque o pai dele tocava jazz, ele tinha ensinado o Xavier a tocar jazz, né? Sim, o Xavier e o Ian, eles eram mais pro blues e pro jazz do que pro rock, assim, era totalmente jazzístico. E o Ian tocava essa... E a gente tocamos jazz. Aí, de repente... Era mais uma farra mesmo, sabe? E a gente viu que podia virar alguma coisa, não sei, a gente achou que isso era uma música. Ah, não, maravilhoso. Eu gosto que ela vai depois direto para Convite, o Amor. E uma coisa que eu acho curiosa nessa música é que essa música ela é, no melhor sentido, assim, esquizofrênica, né? No melhor sentido. Porque ela começa meio que numa onda meio ska, uma coisa meio two-tone, quase... Police, meio Andy Summers. Era uma influência, né? Certamente. Sim, o Alec, o Alec, o Ian e o Xavier que trouxe, né? O Patrick que trouxe os álbuns do Police para... Não tinha no Brasil ainda. Eles trouxeram da França esses discos do The Police. Roxanne. Nossa. Outra revolução, né? Foi uma revolução. Sim. A economia. Exatamente. A gente adorava reggae, né? Bob Marley, pô. Eu amo Bob Marley. Eu lembro da primeira vez que eu escutei Bob Marley, para você ter uma ideia. Ah, cara. E no final dessa música tem um solo, né? Uma coisa meio mais Camel, uma coisa meio Crucis, Pink Floyd, sabe? Total. Sim, nossa, sim, Crucis era uma influência. A gente tocava uma música do Crucis no show da Gota. Sério? Sim, a gente tocava uma música chamada Los Delirios del Mariscal. Sabe, você conhece esse álbum? Sim. A gente viu o show do Crucis, a gente ficou louco. Eles vieram. A gente foi, a gente viu, estava na cara deles. A gente viu, foi o primeiro show primeiro festival de rock latino-americano, chamava. Sim. E teve o Crucis, Arnaldo Batista, Patrulha do Espaço, César Camargo Mariano, o Terço, e Leon Riego e los Desconhecidos, Charlie Garcia, eu acho também. Eram grupos argentinos e brasileiros, e os brasileiros eram, pô, Crucis foi inacreditável. Caramba, cara. Maravilhoso. Eu queria agora também, é lógico, o disco tem muita sátira, né? Eu adoro essa parte do High Society, essa coisa toda. Eu gosto muito que ele subverte também a lógica do que a gente espera numa canção pop ou de uma banda, entre aspas, pop, inserida no meio pop, né? E nessa música tem esse título muito forte, né? Que é As Aventuras do Homem-Arame, não Homem-Aranha. De onde surgiu a composição dessa música? De onde veio essa ideia? Vocês lembram? Não tenho ideia. Não tenho ideia. Vocês gravaram, nessa época, eu não sei se foi para essa música. Durante muito tempo teve um rumor que era, né? Mas é aquilo, né? Muita coisa fake, etc. E vocês esclareçam para nós aqui. Vocês gravaram um clipe? Foi para ela ou foi para alguma outra? Não gravamos. Clipe? Não teve nenhum clipe, nada. Ah, sim. Na verdade, sim, a gente tinha ido tentar gravar alguma coisa, a gente chegou a filmar numa casa. É verdade. A gente Sim, teve. Sim, a gente gravou numa casa no Pacaembu, é verdade. Sim, mas eu não sei o que aconteceu. Nunca foi editado esse material. Sim, existe.
gravado? Quem ficou com esse material? Eram uns caras, eram 3 caras, eu não sei como eu conheci eles. Eu acho que eles eram da PUC. E aí eles ficaram loucos com o disco da Gota e eles quiseram fazer clipes das músicas. A gente tocando, era dublando, né? Tipo, clipe, né? Numa casa abandonada, assim, num Pacaembu, numa escada, a Virginia ficava na escada, um ficava no alto, outro ficava embaixo, mas não rolou, não chegou a ser editado e a gente nunca mais viu isso. Nunca mais viu, inclusive, a gente nem sei o que aconteceu. Os meios técnicos são totalmente diferentes de hoje, né? Não se compara, assim, a gente ter alguém com uma câmera já era uma coisa, assim... Olha, o único registro que existe foi gravado pelo... Como que chama aqui? Pelo... No show da Gota? Sim, aquele show em Iacanga, no Festival de Iacanga. Ah, mas tem também... Tem no YouTube, tá no YouTube esse show, é uma parte do show. E quem gravou, sabe quem? Como é que ele chama? Fez aquele filme... Olhar Eletrônico. O pessoal do Olhar Eletrônico, que é o... Como é que ele chama? Que fez um filme muito famoso, brasileiro. Zé Galinha. Ah, o Fernando Meirelles? Foi o Fernando Meirelles que fez... Como é que chama o filme dele? O Cidade de Deus. Cidade de Deus. Foi o Fernando Meirelles que gravou. O único registro da Gota é o Fernando Meirelles que fez. Nossa. Foi ele. Em Iacanga, no Festival de Iacanga. Pra mim, aquele show que o meu tio filmou lá no... Era o metrô já, então? Isso era metrô. Lá no Palácio das Convenções do AMB, né? No metrô, era o metrô. Um dos últimos shows do metrô. E uma coisa que também é legal, né, pra gente falar desse disco são, claro, as influências e etc. E teve uma situação, né, que eu vi o Alec contando, né, que foi uma coisa que até que ele fala de forma até engraçada, e eu queria ver se também procede ou não. Que nas longas músicas, né, Voyage, Apocalipse, etc., o Ian, entre aspas, ele tinha tantos teclados, porque na ficha técnica do disco, tem tudo, né? Eu não vou lembrar os específicos. Prophet 5, eu lembro. Ele usou o Prophet, ele usou muitos sintetizadores. Ele tinha 2 sintetizadores, que era uma coisa muito difícil na época. Um Korg MS-10 e um Poly 6 Korg polifônico. E no estúdio eles tinham vários que eles nos emprestaram. Um Prophet 5, que era o top, era o top synth da época. E eles tinham vários incríveis, Arp, Omni, não sei o que. Sim. Fala, desculpe, te interrompi. Fala. Não, foi eu que te interrompi, eu não me lembrava disso. Eu achei que eram só os instrumentos do Ian que tinham sido usados. Então, no estúdio tinha vários teclados, é isso? Sim, o vocoder, por exemplo, eles é que tinham um vocoder pro Homem-Arame, estábilo, não era estábilo, como é que é? Juju, baba, juju, baba, juju, baba, juju. Não tinha isso no Homem-Arame? Juju, baba, juju. Sim. Essa pergunta, desculpe. Dos sintetizadores. Não, é porque era basicamente isso, e ele tinha me falado que em algumas músicas era um estúdio, eu acho que era 24 canais, eu acho, né? Eu acho que eu estou em dúvida se era 16 ou 24, mas pode ser, ele era um estúdio bem bacana. Mas sabe que o louco? Eles gravavam mais música sertaneja. Eles eram especialistas em música sertaneja. Tá então, e aí nem sei por que eles tinham todos esses aparelhos eletrônicos, porque eles gravavam mais forró, música sertaneja, né? De repente eles faziam jingles também, porque jingles eram uma fonte muito grande de renda para os estúdios e para os produtores, né? Tinha o Áudio Patrulha também em São Paulo, que o Titãs gravou o debut. Áudio Patrulha era o Zé Rodrigues e o Tico Terpins. Eles faziam tudo da TVC, eles faziam as trilhas dos comerciais que eu e a Virginie fazíamos.
É, Sim, tempo. Áudio Patrulha. O Chico Maravilhoso. Terpes, ele era o melhor amigo do Dodge. E era o baixista do Joelho de Porco. Sim, sim. E o Zé Rodrigues era. O Zé Rodrigues é Clube da Esquina. Assim, Zé Rodrigues. Né? Zé Rodrigues é um cara incrível. E uma coisa que o Alex tinha falado era que, pô, vocês tinham canais, assim, é lógico que não é os 980 canais hoje de negócio Pro Tools, essas coisas, né? Mas que vocês tinham muitos canais, mas que às vezes você tinha que abaixar. O Alex gravou tantos overdubs, assim, de teclados, que ele tinha que, às vezes, abaixar um overdub no mesmo canal para sair o som da guitarra nesses solos, dessas longas músicas, assim. E ele É isso que a gente falou antes, exatamente. Porque como não cabia tudo, às vezes a gente tinha que gravar no mesmo canal coisas diferentes. Então, por isso que nessa hora a gente ficava todos em volta da mesa, na mixagem, e ficávamos abaixando e subindo. A gente sabia que naquela hora tinha que abaixar porque havia uma outra coisa, que vinha, por exemplo, na hora do solo de guitarra. Você falou, aliás, então, eu nunca vou esquecer, o solo de guitarra do Convite ao Amor, a gente perdeu a primeira nota desse, a gente apagou, a primeira nota foi apagada do solo, porque justamente por causa dessa coisa de subir e descer, não sei como, o técnico botou um rec lá, e ele apagou a primeira nota do solo. E a gente pediu para a Virginie, por isso que tem a primeira nota do solo do Convite ao Amor, é um grito da Virginie, assim. Exatamente, tocando a nota que tinha sido apagada. Exatamente, ela gravou, porque apagou a nota e a gente ficou desesperado. Demorou muito para ele conseguir gravar esse solo de guitarra. Eu lembro que a gente brigou muito. Ah, não. Isso aí é as questões técnicas, né? Às vezes isso acontece. Tem muita coisa folk também. Tem Lotus é uma música que é muito disso. E eu queria perguntar, além de a gota, a música em si, tem alguma música que já era muito antiga do repertório de vocês que vocês mantiveram? Porque eu sinto que tem coisas assim que parecem bem antigas, além de a gota. Ou foi tudo composto meio que na época? Voyage, não, é Voyage. Voyage, eu acho. Voyage. Ana, você ia perguntar da capa, né? Eu gostaria muito de saber como que surgiu a ideia da capa, porque eu conheci o trabalho da Gota Suspensa através do metrô, né? Através do vídeo que eu fiz sobre o metrô, e aí fui desbravando o que veio antes. Mas antes de eu ouvir o disco, o que me interessou foi a capa. E aí eu gostaria de saber como foi a ideia da capa. E se ela reflete, né, também a ideia da banda. A capa é inspirada numa arte de um disco do Frank Zappa. Um disco do Zappa que eu não lembro que é, eu não lembro qual deles é. Acho que é talvez Joe's Garage. E na verdade, quer dizer, não era a capa do disco dele, mas tinha uns desenhinhos pequenininhos no disco dele, nesse Joe's Garage, dentro do disco, assim, e que vinham essas coisas, esses gráficos, assim, pequenos gráficos. E eu lembro que o Alex, a gente estava louco com esse disco, a gente ouvia muito esse disco do Zappa, e a gente adorava essa arte, esses pequenos desenhinhos matemáticos. E aí, quando a gente encontrou esse menino que fazia a capa, e a gente pediu para ele se ele podia reproduzir essas, não a mesma coisa, mas isso, gráficos matemáticos, era a nossa ideia. Gráficos matemáticos. Então, ele nos apresentou vários gráficos, e é isso. E a foto interna foi uma foto inspirada numa foto da Virginie, de uma capa. A Virginie foi capa, aliás, 2 vezes, de uma revista chamada Interview. Era uma revista de moda, de comportamento.
e que era uma foto, normalmente eles faziam uma foto em preto e branco, né, Gini? E era pintada em cima e eles pintavam com serigrafia, tudo era uma técnica, desenhava, pintava em cima da foto. E a gente usou essa mesma ideia, porque a gente adorava essa foto da capa da Virginie, e a gente reproduziu isso na foto da banda. Eu adorei, eu acho muito bonita essa foto. Muito. Caramba, Tipo, eu bem tinha essa design, foto, sabe? eu tinha essa arte, eu tinha o original dessa arte com essa foto recortada e toda pintada. Não sei, sumiu na casa da minha mãe. Quem coloriu foi aquela menina belga? Não. A menina belga fez, a Isabela Salmon, ela era prima do Hervé Salmon. Isabelle, enfim, ela fez, mas a gente não usou a dela. A gente fez uma que foi o pessoal. Ah, e sabe quem fez? O pessoal do Estúdio Preto e Branco. É um pessoal de São Paulo. Sim. Eles que fizeram essa arte aí. Depois até trabalhei com eles anos depois, assim, eles sempre lembravam. Falaram, a gente que fez o Diz da Gota. Eu falei, é mesmo? Nossa, eu não lembrava. Nossa. A gente que fez, é mesmo? Foi. É Vocês têm plano... Não, pode terminar. Fala, não, é porque aconteceu tanta coisa, né? Então, você vai... As épocas ficam misturadas, sabe? Vou contar agora, né, da transição já, brevemente, a entrevista focada na Gota, a gente já está encerrando, e eu queria perguntar sobre, esse ano fazem os 40 anos, claro, do Olhar, e eu queria perguntar, em que momento você chegou a cogitar o Olhar como um segundo disco da Gota, porque teve essa mudança de nome, etc., algum material dali já estava sendo considerado para o Gota? Já era uma coisa que você já tinha? Algo do gênero? Não. Nada que tem no Olhar o do Olhar veio muito depois, na verdade. Então, como eu disse, em 82 a gente gravou a Gota. O disco Olhar mesmo foi 84 para 85. Foram 3 anos depois. Era um repertório completamente diferente, outra época, outras... eu acho que foi uma época bem difícil. Foi uma época de a gente se firmar no mercado, enfim, como uma banda no mercado, enfim, de entrar no mercado mesmo, assim, né, de assinar com uma grande gravadora, enfim, tudo isso que implicava um monte de coisa, muitas roubadas, muitas armadilhas, enfim, foi muito difícil, enfim, foi uma época bem complicada, né, Gini, né? Não, total. E eu queria perguntar também, pode falar, Ana. Opa. Não, é que eu estava matutando. O último show da Gota foi no Festival das Águas Claras, em 84. É possível. Sim, é possível, é bem possível, pode ser. Encerraram bem, né? Porque só artistas da pesada, Sim. né? Vocês... Nossa, foi maravilhoso. João Como foi Gilberto. essa troca aí nos bastidores, né? Foi maravilhoso. Principalmente o Macalé, que nos ajudava, porque teve uma tempestade no dia que a gente ia tocar, um temporal daqueles, e aí a gente não pôde fazer o show, e a gente ficou para tocar no dia seguinte. Só que quando a gente chegou no hotel, não tínhamos hotel, tinham tirado nossas coisas do quarto, porque já tinham chegado os artistas que tocariam no dia seguinte. Eu lembra, Gini? Foi uma confusão, a gente não tinha onde dormir. E aí eu lembro do Arthur Moreira Lima, nos ajudou muito, que era um pianista, Arthur Moreira Lima, grande pianista de música erudita, que gravou depois com vários choros, discos de choro. O Macalé, o pessoal do Língua de Trapo, que tocou na mesma noite, no mesmo dia que a gente, eles eram da turma do Lira Paulistana, da Vanguarda Paulista. Azul 29 eram nossos amigos, depois virou Azul 29, virou Meio Zero, não sei o quê. Eles eram antes o grupo... Tinha Agentes na história? Não? Então, Agentes foi antes, Agentes era lá no Carbono, o Edu era dos Agentes, né?
Isso era maravilhoso. Já era o 84, acho que já eram voluntários, né? Voluntários. Voluntários da Pátria. Isso. O Miguel. Mas Miguel Barella, a gente, enfim, a gente conhecia eles, mas eles olhavam a gente meio, rolavam uns ciúmes, assim. A gente se cumprimentava, mas a gente não era amigos propriamente. Depois a gente ficou muito amigos, muito. Do Kojak, do Edu, o Edu do Zero, enfim, que era dos agentes. Mas eles tinham uma rivalidade em São Paulo das bandas nessa época, né? Desse começo de era New Wave, pop. Existia uma desconfiança, digamos assim. Todo mundo desconfiava de todo mundo. Mas todo mundo se conhecia, se encontrava. Nichos, né? Talvez, né? Tinha nichos musicais, e aí depois que o pessoal começou a conhecer o pessoal punk com o pessoal pop. Aí... Exatamente. A princípio todo mundo queria ser punk, mas era pop, né? Titãs, o Iê era praticamente Tropicália, né? Enfim, mas eles se vestiam como punk. Eles eram, o cabelo era punk, né? Mas a música era Tropicália total. Eu não posso mais ficar assim do seu ladinho. Era maravilhoso. A gente fez muitos shows com os Titãs. E muitos, né, Dini, lembra? No Rádio Clube, Titãs, Ira, enfim, todos eles. Todo mundo. É uma coisa que a gente teve muita sorte de existir nesse momento do Brasil, em que tinham muitos lugares muito legais para tocar, tinha um público interessado, tinha palcos, tinha o som. Foram surgindo esses lugares, né? Também. Mas eram muitos, a gente podia mas no começo eram teatros, a gente tocava em teatro. Depois a gente começou a tocar Woodstock, onde a gente lançou o Disco da Gota, o Radar Tantan, Rose Bombom, muitos lugares onde a gente ia dançar, Madame Satã e tocar, né? Sim. Por exemplo, o primeiro show da Legião Urbana foi no meu aniversário, em São Paulo foi no meu aniversário. Não foi no Natal? O primeiro show da Legião foi no Woodstock. Era uma casa que tinha na Rua Consolação, e o Legião estava hospedado na casa do Guilherme Snar, o Guilherme Snar morava na frente. Exatamente. E aí ele levou eles lá, eles tocaram. E aí eu conheci o Renato Russo essa noite, foi incrível. E era uma coisa que estava acontecendo pelo Brasil todo, no mundo todo, essa coisa do do it yourself, etc. Enfim, de jovens se encontrando para fazer música. Fala. E agora, a gente já está chegando no final da nossa entrevista. Em breve, vamos fazer mais uma para falar de metrô, de outras coisas, projetos de vocês. E também, vamos fazer no Palheta também, né? E tudo mais. Qual é a Palheta? Palheta Musical! Musical no meu canal. É o seu canal, né? E você toca, você canta, seu programa, é só programa, você programa não canta? Por enquanto, mas canta Ela no chuveiro, canta. né? Pô, mas com essa voz, tem uma voz Ela não- linda, essa voz ela linda não- que você tem, você nunca cantou? Ai, obrigada. Ela não canta, mas ela encanta. Encanta mesmo, com essa voz, Ela uau! é uma pesquisadora Obrigada. que sabe de muitas coisas e, né? Você foi uma Mas das... eu já cantei pra Virginie, lembra? Do Olhar. Já cantei pra você. Aí, ó, vamos virar um feat aí, né? Quem sabe? Olha, Eu vou imagina, isso é uma honra. Vai ser maravilhoso. E eu quero perguntar agora para vocês, né? O Dani, eu soube recentemente que você fez uma trilha que eu amei, que eu não sabia que era sua, que era do Benzinho, né? Ah, Benzinho, sim. Foi super legal. E a Virginie também teve recentemente o Bruxas e Exorcistas, ela fez o show recentemente, foi de aniversário de alguma instituição de ensino. Da escola, da nossa escola, Alice Pastan. Sim. A gente fez lá 100 anos, E eu queria te perguntar, quais são os planos futuros? Tem chance
do metrô voltar a gravar? Porque vocês, o último disco foi de 2002 ou algo do gênero. Vocês têm planos futuros de shows e algo do tipo? Porque a gente Não, nada. Não, nenhum. Nada. Com o Dani a gente colabora ainda, a gente faz coisas juntas. Em breve vão ser lançadas 2 músicas que o Dani acolheu a gente para gravar na casa dele, produziu, convidou percussionista, fez a mixagem também com o Bruno. Assim, a gente continua colaborando musicalmente de uma maneira, como dizer, totalmente livre e espontânea, sem que seja um projeto de álbum ou seja um projeto que vai sair em alguma coisa assim, é simplesmente pelo prazer de fazer as coisas, de registrar algumas coisas que são importantes. Dani é uma pessoa muito atarefada com essas trilhas que são incrivelmente, assim, devoram o tempo totalmente, te pedem uma dedicação absoluta, total, um investimento pessoal absurdo, mas a gente encontra meios de fazer coisas juntas, e eu tô fazendo as minhas músicas com parcerias. Então, tem músicas que vão ser lançadas em breve com a Camila Costa, que foi o Dani que me apresentou, essas músicas que foram gravadas no AP dele. Tem músicas em parceria com o Roberto Gava também, outras músicas com o N-Faces. E, enfim, tem muito trabalho, porque hoje em dia a música não é só a música, né? É a música, é a arte, é a parte... Eu, por exemplo, esses dias estou assim, a procura por onde e como lançar essas músicas, porque assim, são milhares de milhões de opções, e uma coisa melhor para si, uma coisa melhor para outra. Enfim, a música continua sendo parte total do cotidiano, e a gente está sempre interagindo com o Dani. Quando eu vou no Rio, ele fala, você não quer vir gravar? Vem, eu pensei em você fazer uma voz. Eu gravei um pouquinho na trilha dos outros, é isso, Dani? Você gravou, sim. Você gravou dos outros, tem uma voz sua. Bem que eu achei, essa voz aqui parece, essa voz minha é familiar, né? Coisa do tipo. Sim, tem uma música tem uma música que tem a voz da Virginie. Eu gravei no estúdio do Bruno aí no Rio, mas eu gravei vozes aqui também para 2 músicas que você compôs, eu não sei se elas foram lançadas ou não. Lembra? Sim, não foram. Acabou que não foram, e para uma série, era o Reencarne. É uma série que vai ser lançada em outubro na Globoplay. Opa! Mas ela não... A gente está remixando essa série, porque ela foi reeditada, essa série toda. E até essa semana eu passei 2 dias lá no estúdio lá na Globo, no estúdio lá no Projac, remixando 3 episódios. Semana que vem eu vou mixar mais 3, antes de viajar. E então, aí, essas músicas, elas existem, a gente pode terminar elas e lançá-las também. Why not? Sim, elas estão na trilha. Uma delas, então, por exemplo, nessa mixagem, caiu nessa última mixagem, né? O diretor falou, não, acho melhor não ter música nessa cena. O que eu concordei, eu achei também. Então, talvez essa música, se ela não entrar na trilha, a gente pode lançar, senão a gente... elas já estão ingestadas, eu não sei se a gente pode lançar. Elas já fazem parte do... Vai ser maravilhoso. Enfim, são músicas folk, assim, com viola caipira, não tem nada a ver com o que é, sabe? É uma coisa bem brasileira. Assim. Muito obrigado pela presença de vocês. Muito obrigado, Ana. Obrigada mais uma vez. Gente, obrigado. Foi um prazer. Vai ser maravilhoso. Valeu, gente. Foi um prazer imenso falar com vocês. Vai ser maravilhoso. Nossa, foi muito bom. A gente vai lembrando de coisas que a gente nem sabia. Tinha que escrever. Bom, agora tá gravado, né?
Então Sim. a gente lembra. A E gente vai vamos lembrar. fazer futuramente. E dessa vez Tá vai bom. ser mais de 3 horas de conversa, não sei o quê. Ah, gente, Tem que ser assim, bastante tempo para conversar. Muito obrigado, gente. obrigada Obrigado, por gente. receber-nos, obrigada Beijo. pela paciência, pelas perguntas que fizeram ressurgir muitas coisas. Boa continuação para você. Tchau, querida. Tchau. Tchau. Beijo, queridona. Bom te Tchau, ver. Dani. Beijo, Dani. A Bom bientôt. evento.